Boa noite a todos. Meu nome é José Augusto, eu sou professor de matemática na rede estadual aqui na cidade de Uberaba. Estou concluindo a especialização em ensino de ciências e matemática do IFTM em Uberlândia, com a orientação do professor Edson Marques da Costa Júnior, que também é professor de matemática, tem mestrado em matemática e trabalha lá no IF. E nós juntos vamos apresentar esse trabalho, que é o meu TCC também da especialização. E o título é A Formação do Licenciando em Matemática na Perspectiva do Uso dos Recursos Tecnológicos. Bom, vivemos aí a era da informação, né? Como a tecnologia está presente no nosso dia a dia, seja pelo uso do celular, pelo computador, até mesmo por um caixa eletrônico. A maioria das pessoas, na atualidade, tem contato com os recursos tecnológicos. E, não diferente, esses recursos tecnológicos também contemplam o ambiente educacional, alunos e professores. E é por isso que não é raro, né, nós ouvirmos esse tipo de afirmação. Os professores deveriam fazer uso da tecnologia para ensinar. Isso é muito comum, a gente que está na sala de aula escuta isso com muita frequência. Mas a questão é, por que alguns professores não utilizam esses recursos? A gente sabe que alguns fazem, mas muitos não utilizam esses recursos tecnológicos para ensinar. Por quê? Bom, um dos fatores seria a questão de infraestrutura, melhor dizendo, seria a falta de infraestrutura, né? Quem atua aí na rede pública, principalmente, nas esferas municipais e estaduais, vê que muitas das escolas não têm a infraestrutura adequada para o uso dos recursos tecnológicos. Mas, mesmo assim, alguns professores ainda conseguem superar essas barreiras e conseguem utilizar esses recursos. Um outro aspecto, com certeza, seria a formação desse professor. Então, o professor ele tem que estar capacitado para fazer uso desses recursos tecnológicos. E é por isso, então, que, como fundamentação teórica desse trabalho, o que nós vamos abordar? Nós vamos trabalhar, inicialmente, a formação dos professores. O que é essa formação? O que interfere nela? Quais são os aspectos mais relevantes? E depois a gente vai especificar sobre a formação inicial, que é o período da graduação. Quais são os aspectos ali que podem definir o uso ou não dos recursos tecnológicos durante a formação inicial. E, por fim, nós vamos aprofundar na questão do uso da tecnologia. Então, pensar a formação de professores, Como eu sou um professor de matemática, é hábito, de muitos professores de matemática trabalhar com conceitos. Então, a gente vai falar de alguma coisa, a gente tem essa preocupação em o que é isso, como definir. Então, a gente trouxe aí a definição de Garcia, lá de 1999, que vai definir que a formação de professores é a área que estuda os processos pelos quais professores adquirem conhecimentos com o objetivo de melhorar a qualidade da educação dos seus alunos. E aí a gente deixa destacado dois trechos, Primeiro, o termo processo. Por que é um processo? Porque é algo contínuo, é algo que vai se estender praticamente por toda a vida, Até coloco uma imagem aí de uma criancinha dando aula aí para suas bonecas, É comum nós vermos em crianças meus reproduzir esse papel do professor. E é interessante que, mesmo esse aluno, lá no ensino fundamental, quando ele chega na formação, na graduação, para se tornar um professor, ele traz muita bagagem ainda da sua educação básica. Então, isso é algo que vai desde o início, desde a educação básica, e vai perdurar por toda a vida do professor. É um processo realmente contínuo, que ele é também sistemático, ele vai acontecer em vários momentos. E qual é o objetivo dessa formação? O objetivo principal é melhorar a qualidade da educação dos alunos. Se eu estou fazendo um curso, ou se eu estou participando de algum seminário, e aquilo ali, ainda que indiretamente, não contribua com o aprendizado do meu aluno, isso perde o seu sentido. Isso não é formação de professores. Então, o objetivo
ainda que um objetivo indireto, tem que ser melhorar a qualidade da educação dos alunos. Mas, pensamos, né, é um processo que se estende por toda a vida do professor, só que existe um momento que ele é fundamental, que é a formação inicial, ou seja, aquele momento formal, né, onde o licenciando está ali na graduação. Nesse momento, ele vai ter uma formação que ela é sistemática, fundamentada e contextualizada. Ah, mas se o professor tem que aprender a vida toda, qual que é o sentido dessa formação inicial? Bom, a formação inicial vai constituir a base de tudo. Se ela não for bem feita, dificilmente esse professor terá sucesso na sua formação continuada. Então, ela também precisa ser fundamentada, contextualizada e sistemática. E é pensando, né, nessa questão da formação inicial que a gente vai falar sobre os recursos tecnológicos. Por quê? Qual é a importância do uso dos recursos tecnológicos no contexto educacional? Primeiro, porque ele vai propiciar a realização de situações pedagógicas mais significativas e também vai potencializar a aprendizagem dos conteúdos. Então, só aí a gente tem 2 pontos muito importantes. Quando o licenciando, né, está ali durante a graduação e algum professor formador utiliza os recursos tecnológicos para trabalhar determinados conceitos, sejam eles de cálculo, geometria, qualquer que for o conteúdo, existem nessa prática pelo menos 2 aprendizados. Primeiro, o do conteúdo, ele vai aprender melhor aquele conteúdo de uma forma mais significativa, mas também ele está aprendendo a metodologia, o uso do recurso tecnológico. Então, ele pode estar utilizando algum software, um software que o aluno vai olhar esse programa e vai pensar, bom, conhecendo esse programa eu posso reaplicá-lo em outras situações. E aí a gente vê que Penteado traz essa afirmação, né, de que por vários anos de prática e pesquisa indicam que o potencial da tecnologia informática para o ensino será pouco utilizado se o professor não for estimulado a atuar nesse cenário. Então, o professor precisa ter essa formação, mas ele tem que receber um estímulo, ele tem que ser motivado para fazer uso dessas metodologias. E aí a gente pensa, né, qual é o objetivo desse nosso trabalho? Já sabemos que os recursos tecnológicos contribuem para o aprendizado, que durante a formação inicial eles são essenciais, mas a pergunta norteadora é: como os recursos tecnológicos têm sido utilizados durante a formação inicial dos professores de matemática, de acordo com o projeto político-pedagógico, né? Então, é pensar como que esses recursos estão sendo utilizados. A ideia inicial era fazer uma abordagem maior, né? Fazer até uma investigação de campo. Só que, como o tempo é mais restrito, nós optamos por fazer uma análise do projeto político-pedagógico. E aí, esse procedimento, né, de análise do PPP, ele foi proposto por Cunha em 2018. Cunha também realizou esse trabalho, né, e nós nos apropriamos da metodologia dela para analisar um outro projeto político-pedagógico. E, no caso, é o projeto do curso de matemática da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E por que a escolha, né, da UFTM? O principal motivo é que eu me graduei lá. Eu me formei em licenciatura em matemática pela UFTM. Então, era um objetivo, né, voltar a estudar aquele ambiente e fazer um paralelo, né, de como está o projeto político-pedagógico hoje e como foi aquele que eu utilizei. E também, o professor Edson também fez o mestrado dele pelo Pré-UFMAT na UFTM. Então, um pouquinho da história dessa universidade, cujo um dos campos é aqui na cidade de Uberaba. Ela foi fundada em 1953, mas ela foi federalizada, né? Ela surge como uma instituição particular. Só em 1960 que ela se torna a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. E durante todo esse período, né, até o ano de 2005, foi quando ela se tornou universidade. E em 2009, ela começou a ofertar o curso de licenciatura em matemática, juntamente com outras licenciaturas.
Então, a gente vê que, embora a universidade, né, a faculdade de medicina, a tradição, ela seja antiga, seja da década de 60, o período mesmo de universidade e de experiência no oferecimento de cursos de licenciatura ainda é muito recente, né? Ainda é de 2009, então ela ainda está, vamos por assim dizer, engatinhando enquanto uma universidade que oferece curso de licenciatura. Bom, ao analisarmos esse projeto pedagógico, nós fizemos uma leitura e buscamos identificar os trechos que abordavam a questão dos recursos tecnológicos. Já no objetivo específico, bem inicialmente, nós vemos que é um dos objetivos do curso exercer a reflexão crítica sobre sua própria prática como educador, sendo capaz de buscar e compreender novas ideias e novas tecnologias, relacionando-as ao ensino de matemática. Então, já vemos no primeiro momento o uso aí da tecnologia. E também, como um outro objetivo específico, utilizar os diferentes recursos da informática. Então, fica claro que o projeto político-pedagógico de matemática da UFTM busca, sim, trabalhar com os recursos tecnológicos. Um outro aspecto, né? Qual é a estrutura que o curso possui para trabalhar com isso? Ele possui a plataforma Moodle, que acho que é de conhecimento de muitos, e um laboratório de informática que é aplicado para o ensino de matemática. E também, isso foi uma novidade, não tinha isso quando eu fiz a licenciatura, parte da carga horária do curso agora é oferecida por intermédio da educação à distância, intermediada, né, sob os recursos tecnológicos. Então, isso também já coloca o licenciando em contato com esses instrumentos. Também, no tópico que diz respeito aos processos de ensino-aprendizagem, o PPP traz. Além disso, pretende utilizá-las, né, as TICs, as tecnologias, não só a nível metodológico, mas também como ponto de partida para estudos e reflexões, estabelecendo a articulação entre o fazer, o que se pensa, pelo menos, sobre o fazer, e o que pode continuar a se fazer a partir do uso da tecnologia. Então, novamente, ela permeia aí o processo de ensino e aprendizagem. As disciplinas, nós fizemos uma análise buscando encontrar na ementa o tópico de tecnologia. Então, vimos aí, elas foram divididas em 4 grupos, como já o projeto traz, né? O grupo 1, os componentes curriculares obrigatórios, que tem 2.535 horas. Apenas uma disciplina do grupo de componentes obrigatórios fala sobre os recursos tecnológicos, que é a disciplina o uso de tecnologias da informação e comunicação na aprendizagem matemática. O grupo 2, que são os componentes eletivos, né, são ofertados e o aluno tem a opção de escolher. 2 matérias trouxeram também a questão dos recursos, que é análise de materiais didáticos e curriculares na educação matemática e a disciplina de introdução à linguagem Java. O grupo 3, que compõe os estágios supervisionados, apenas um grupo, apenas uma disciplina, que foi o estágio 1, trouxe na sua ementa esse conteúdo. A surpresa, né? A maior parte dos recursos tecnológicos estão presentes nas disciplinas do grupo 4, que são a prática como componente curricular. Então, a gente tem aí 4 disciplinas, né? Que é a prática 1, prática 2, 3 e 4, e essa prática ela também é ofertada de forma eletiva. Então, o aluno pode escolher, conforme o oferecimento da universidade, a disciplina de matemática na escola ou introdução à lógica. Essas 2 disciplinas tratavam os recursos tecnológicos. Na prática 2, o ensino de geometria ou os recursos computacionais e o ensino de estatística. A prática 3, o ensino de funções e as tecnologias digitais e o ensino de matemática. E a prática 4, o ensino de números e de álgebra. Então, todas essas disciplinas, em algum momento, mencionaram o uso da tecnologia. Então, nessa conclusão, fica evidente o uso dos recursos tecnológicos. Eles estão presentes no projeto pedagógico. Só que, por ser uma pesquisa bibliográfica, ela vai nos permitir uma visão geral, né, uma análise de uma ideologia geral. Mas nós recomendamos uma investigação específica em campo, onde seja possível verificar se de fato o professor está trabalhando e também pode ter o caso em que o professor não colocou o recurso tecnológico na ementa, mas ele faz uso desses instrumentos. Então, isso também estaria contribuindo. Então, seria necessário um trabalho mais de campo para responder essa questão. Aí, as
referências que nós utilizamos nesse trabalho. E muito obrigado.